Deus é realmente um Pai justo e amoroso? Veja algumas razões para ter certeza absoluta disso, que Deus é sim um Pai justo e amoroso. Agradeço a você que assiste os meus vídeos, fico muito grato, que coloca aqui a sua opinião se você achar interessante, que compartilhe o vídeo muitas vezes e se inscreve em meu canal do YouTube. Estou sempre pedindo para que vocês se inscrevam em meu canal do YouTube. Eu sou muito grato por isso. Como sou muito grato a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. A fé em Deus, ela é imensamente comum. Embora sob distintas denominações e formas, a imensa maioria dos seres humanos afirmam crer em Deus. Contudo, mesmo crendo em Deus, o agir e o sentir nem sempre espelham essa crença. Deus é soberano, Deus é a suprema e soberana inteligência, ilimitada em seus poderes e virtudes, além de ser o Pai. Deus é infinitamente poderoso, sábio, justo, inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas que são boas. Saber que a divindade, que é Deus, está no controle de tudo, possui o condão de modificar a percepção de prioridades de nós, os seus filhos. Como a justiça divina ela é perfeita e impera em todo o universo, cada qual vive o que necessita e merece. Assim, não é necessário passar a existência na intransigência à defesa do próprio espaço. Sem dúvida, não é viável ser ingênuo ou preguiçoso e deixar de cuidar de si. Apenas não é necessário angustiar-se pelas contingências da vida. Porque quem crê em Deus tem condições de desenvolver tranquilamente o seu interior. Afinal, quem crê em Deus é convicto de que o soberano poder divino impõe ordem no universo. Deposita fé na bondade e na justiça divina e sabe que sem a permissão celeste divina, nada ocorre. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu liberdade de ação. Mas a minha liberdade de ação está limitada pelas leis. Eu posso fazer tudo o que eu queira fazer desde que esteja dentro das leis. Portanto, eu não posso fazer tudo o que eu quero fazer. Nem sempre a gente compreende isso. A atenção do crente deixa de estar em seus direitos para residir em seus deveres. Porque Deus nos dá tudo. Nós é que não devolvemos para Deus como deveria. Porque a gente quer saber dos nossos direitos, nem sempre para pensar sobre os nossos deveres. Por saber que o mérito preside os destinos das criaturas, cuida de ser o melhor possível. Então aquele que crê em Deus, ele entende que o destino dele está ligado às suas ações. Não é Deus quem vai fazer o meu destino. Muito embora aprendemos com o Espiritismo que nós fomos criados perfectíveis. Fomos criados todos nós para atingirmos a perfeição possível ao Espírito. Portanto, um dia todos nós seremos puros espíritos. Não cometeremos mais erros. Isso é uma destinação. Não vamos fugir disso. Mesmo que eu não queira me tornar bom, eu vou me tornar bom. Ou pelo bem ou pela dor. Mas eu vou ter que vencer as minhas imperfeições. Quem crê em Deus tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos materiais. Eu sou um espírito que estou vivendo no mundo material. Eu tenho que valorizar as coisas materiais, claro que são muito úteis, como por exemplo, esse meu aparelho que está fazendo a gravação desse vídeo. Ele é muito importante para mim. Mas eu sei que ele é matéria, ele vai estragar, decompor-se um dia, mas eu, espírito, sou imortal. Eu tenho que lembrar-me sempre disso.
Quem crê em Deus sabe que os problemas da vida são provas ou expiações. E crendo em Deus, sabendo da bondade de Deus, aceita sem reclamar. Quem crê em Deus é possuído do ideal da fraternidade, faz o bem sem esperar recompensa. Faz o bem pelo bem, e fazer o bem é muito bom. Ele também encontra satisfação em ser útil, em ser bondoso, em fazer favores, aos outros, servir ao outro. Lembramos que Jesus, quando esteve aqui ocupando um corpo físico como o nosso, ele nos serviu. Até deu o exemplo de lavar os pés dos apóstolos, que é uma coisa simbólica apenas. Jesus não foi embora, permanece aqui no planeta, como governador espiritual do planeta, mas ele não está num corpo físico mais. Ele é um espírito, o mais evoluído de todos que nós conhecemos. Quem crê em Deus é benevolente para com todos, independentemente da sua crença religiosa, da cor ou da raça, pois sabe que todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos irmãos, espiritualmente falando. Respeita as convicções sinceras do semelhante e não condena quem pensa diferente, o que não é fácil. A gente está sempre julgando o outro, condenando o outro por ter feito isso ou feito aquilo, e às vezes a gente faz a mesma coisa. Ele também, o crente em Deus, quando é ofendido, procura perdoar, por compreender as dificuldades dos irmãos de jornada. Jamais se vinga, ciente de que toda justiça repousa nas mãos divinas, nas leis divinas. Não preciso me preocupar se o outro será castigado por ter feito coisas erradas. A lei de Deus se incumbirá disso. Deus não precisa de mim para punir o outro. O outro mesmo irá se autopunir, porque não é Deus quem vai punir também. O crente em Deus jamais se vinga. Ele é indulgente para as fraquezas alheias, por saber que também necessita de indulgência, ou seja, de perdão. Não se ocupa dos defeitos alheios. Olha para dentro de si, observa os seus próprios defeitos. Estuda as imperfeições a fim de se melhorar. Ou seja, conversa consigo mesmo. Nós precisamos fazer isso. Conversar conosco, analisar. Por que a minha vida está do jeito que ela está? Por que ela é diferente da vida do outro? Será que eu não poderia melhorar a minha vida? Como é que eu posso fazer para melhorar a vida? Ou seja, é refletir sobre a sua própria vida. O crente em Deus, ele é consciente do olhar de Deus sobre si mesmo. Cuida de ser digno em todos os momentos da sua vida, mesmo os mais íntimos, porque sabe que Deus é bom, é generoso, é misericordioso. O crente usa, mas não abusa dos seus bens, por ser consciente de que são apenas empréstimos da divindade. Então tudo aquilo que eu utilizo aqui enquanto espírito encarnado no mundo material são empréstimos divinos, inclusive o próprio corpo físico. Deus me emprestou o corpo físico. E quando alguém nos empresta alguma coisa, o que a gente deve fazer? Cuidar muito bem para não estragar, não riscar. Cuidar bem é o que nós temos que fazer com relação ao nosso corpo. Cuidar bem do nosso corpo. Ele utiliza, aquele que crê em Deus, o seu tempo livre em atividades úteis, fazendo-se um agente do progresso no mundo. É o serviço voluntário, feito por milhões de pessoas aqui em nosso país, o Brasil. Talvez esses deveres pareçam excessivos muitas vezes, mas eles não representam um peso para quem realmente acredita em Deus. Lembremos-nos de Jesus pregado na cruz, nos instantes finais da vida no seu corpo físico. Ele disse: Pai, em suas mãos entrego a minha vida.
confiava absolutamente em Deus, como confia, claro. Esse é o grande exemplo que nós temos que seguir. Constituem consequências naturais da certeza da existência de um ente superior, pleno de bondade, de justiça e de poder. Exatamente isso que devemos fazer com a nossa relação com Deus. Confiar sempre, sabendo que Deus quer o nosso melhor. Mas eu tenho que ser responsável. Eu tenho que entender que Deus é sim um Pai justo e amoroso, mas tem as suas leis que precisam ser cumpridas. E cada um de nós que se encontra em um momento de evolução moral e intelectual recebe lições para serem executadas de acordo com a sua capacidade. Deus não dá um trabalho acima das nossas forças. Como diz uma música muito antiga, Deus dá o cobertor conforme o frio. E é realmente uma frase muito racional. Deus dá a cada um de nós de acordo com a nossa necessidade. E os obstáculos pelos quais nós temos, que existem em razão da nossa imperfeição ainda, eles têm o tamanho da nossa força, mas eu tenho que utilizá-la de modo geral, integral. E entender que sim, Deus é justo, bondoso, é um Pai. E é, acima de tudo isso, misericordioso, porque Ele nos entende, nos compreende, nos conhece, sabe das nossas capacidades. Agradeço mais uma vez a sua atenção por ter assistido ao meu vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário se você achar interessante, compartilhe o vídeo. É sempre importante e interessante a divulgação das coisas que são boas. E se você puder, se inscreva em meu canal do YouTube. Muito obrigado mais uma vez. Desejo que você fique bem, que você fique em paz.